A paz do Senhor, meus irmãos. O capítulo 12 de Gênesis marca um divisor de águas na história bíblica. Aqui, Deus chama Abrão, mais tarde Abraão, para deixar sua terra, sua parentela e a casa de seu pai, rumo a uma terra que ele mesmo mostraria. Com essa promessa, Deus inicia um plano específico para formar um povo seu, pelo qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. É o início da aliança abraâmica, que ecoa até nossos dias e encontra seu cumprimento perfeito em Jesus Cristo. A jornada de Abrão não foi apenas geográfica, mas também espiritual. Foi uma caminhada de fé, obediência e confiança total no Senhor, mesmo sem saber todos os detalhes do que viria pela frente. Senhor, assim como chamaste Abrão, chama-nos hoje para um relacionamento mais profundo contigo. Dá-nos coragem para deixar o que é familiar, mas que não vem de ti, e seguir teu caminho, mesmo quando não enxergamos toda a estrada. Ensina-nos a confiar mais na tua voz do que na segurança aparente das nossas circunstâncias. Em nome de Jesus, amém. Vamos agora à leitura do capítulo 12. Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim, partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Abrão desce ao Egito, e havia fome naquela terra. E desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti te guardarão em vida? Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela, e ele teve ovelhas, e vacas, e jumentos, e servos, e servas, e jumentas, e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: é minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele e a sua mulher, e a tudo o que tinha. Amém.
Que o Espírito Santo ilumine nosso entendimento para que esta palavra tome vida em nosso coração. Palavra pastoral. O chamado de Deus exige desapego. Abrão foi chamado a deixar 3 coisas: sua terra, sua parentela e a casa de seu pai. Isso significa abrir mão de segurança, cultura e tradição para obedecer a Deus. Muitas vezes, seguir o Senhor implica renunciar ao que nos prende emocional ou espiritualmente. Fé verdadeira é soltar o que conhecemos para agarrar o que Deus prometeu. A promessa sempre acompanha o chamado Deus. Não apenas mandou Abrão sair, mas também lhe deu uma promessa. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Quando Deus nos pede algo, Ele também nos assegura que sua presença e provisão estarão conosco. A obediência sempre abre caminho para o cumprimento da promessa. A fé como base da jornada. Abrão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, sem saber para onde ia. Hebreus 11:8 confirma que isso foi um ato de fé. A vida cristã é uma peregrinação em que confiamos mais na direção de Deus do que nos nossos próprios mapas. Fé não é ter todas as respostas, mas confiar plenamente no Deus que guia. A bênção tem propósito. A promessa a Abrão não era apenas para benefício pessoal. Deus disse: "E tu serás uma bênção." Toda bênção recebida do Senhor vem com a responsabilidade de compartilhar. Somos chamados a ser canais, não reservatórios. O reino de Deus cresce quando a graça recebida transborda para outros. O perigo das decisões impulsivas. No final do capítulo, devido a uma fome, Abrão desce ao Egito e, com medo, pede que Sarai diga que é sua irmã. Isso mostra que até homens de fé podem vacilar. O medo distorce nossa percepção e nos leva a tomar decisões que comprometem nossa integridade. A confiança em Deus deve permanecer mesmo nos tempos de crise. Deus é fiel, apesar das nossas falhas. Mesmo após a mentira de Abrão no Egito, Deus interveio, protegeu Sarai e os fez sair dali com mais recursos. Isso nos lembra que a fidelidade de Deus não depende da perfeição humana. Ele corrige, guarda e cumpre seu plano, mesmo quando falhamos. Resumo pastoral Gênesis 12 nos ensina que o chamado de Deus é acompanhado de promessas, mas também exige renúncia. Abrão foi desafiado a deixar tudo por um futuro que não via, confiando apenas na palavra do Senhor. Essa fé é o alicerce da vida cristã. Seguir confiando que o Deus que chama também sustenta, protege e cumpre. Aplicação prática. Gênesis 12 nos desafia a viver uma fé que obedece prontamente, mesmo quando os detalhes não estão claros. Assim como Abrão, precisamos estar dispostos a deixar para trás qualquer coisa que nos impeça de avançar no propósito de Deus. Isso pode significar romper com hábitos antigos, mudar prioridades ou até enfrentar mudanças radicais de vida. Lembre-se, o lugar onde Deus quer nos levar é sempre melhor do que o lugar onde estamos, mesmo que o caminho pareça incerto. A promessa de Deus para você é não apenas de bênção, mas de tornar você um instrumento de bênção para outros. Sua vida pode ser a ponte pela qual outros conhecerão a bondade do Senhor. Momento de oração. Senhor, obrigado por nos lembrar que teu chamado é sempre acompanhado de tua presença. Dá-nos coragem para obedecer como Abrão e humildade para reconhecer nossas falhas. Que nossas vidas sejam instrumentos de bênção, levando o teu amor e tua verdade a todos ao nosso redor. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou com você, não guarde só para si. Compartilhe com amigos, familiares e todos aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus hoje. Cada vídeo pode ser uma semente plantada no coração de alguém, uma oportunidade de transformação, encorajamento e renovação da fé. Inscreva-se no canal,
Ative o sininho e torne-se parte desta jornada profunda pela Bíblia, capítulo por capítulo. Ao acompanhar nosso estudo, você terá acesso a mensagens que edificam, fortalecem o espírito e trazem entendimento da vontade de Deus para a sua vida. Lembre-se, obedecer a Deus não é apenas uma atitude, mas um estilo de vida que abre portas, cura corações e direciona nossos passos para o melhor que Ele tem para nós. Sua fé, quando colocada em prática, não só muda sua história, mas também impacta toda a comunidade ao seu redor. Que cada decisão, cada palavra e cada ação sua reflitam o chamado divino. Permita que a obediência ao Senhor seja visível em sua vida e que Ele use você como instrumento de bênção para alcançar outras vidas. Continue firme, mantenha a esperança e nunca esqueça que o caminho de Deus, embora desafiador às vezes, é sempre cheio de propósito, promessa e vitória.